Só porque eu fiz não um, mas 2 vídeos falando mal de Percy Jackson não significa que eu seja hater, tá bom? Tá, eu nem falei tão mal assim, vamos lá. Mas volta e meia, quando eu falo sobre mitologia grega e dos usos sociais e políticos da antiguidade grega no mundo contemporâneo, me vem a pergunta: o que tu acha de Percy Jackson? E a verdade é que eu gosto. Pros fãs, tá, tipo, eu não amo Percy Jackson, eu sinto que eu perdi um pouco o timing da leitura que me faria, assim, amar essa saga. Eu li o primeiro livro quando eu tinha tipo uns 12 ou 13 anos, mas depois eu só fui ler os outros quando eu já tinha tipo 20 e poucos, então eu não era mais bem o público-alvo assim, e eu não cresci com os livros, digamos assim. Só que eu acho eles bem divertidinhos, os personagens são interessantes, a construção de mundo é criativa, e tirando que eu acho que é um jeito super legal de introduzir as pessoas, e especialmente as crianças, né, adolescentes, ao universo da mitologia grega. E tirando que participar do acampamento Meio Sangue deve ser muito divertido. Dito tudo isso, tem um elemento na construção de mundo de Percy Jackson que eu odeio, e que é a justificativa pro Olimpo se localizar nos Estados Unidos. Quem leu o livro ou assistiu, né, a série nova sabe que é porque o Olimpo e os seus deuses acompanham a chamada luz da civilização ocidental. Onde quer que o centro da civilização ocidental esteja, lá estão os deuses. No passado, esse centro estava na Grécia Antiga, mas no mundo contemporâneo, esse centro está nos Estados Unidos. E por vários motivos, essa ideia me incomoda demais. Afinal, era a Grécia Antiga o centro da civilização ocidental no mundo antigo? São os Estados Unidos o centro do nosso mundo hoje? Essa ideia vem da mente do Rick Riordan, o autor da série de livros Percy Jackson, ou será que ele buscou inspiração nisso em outro lugar? Fica aqui comigo que hoje a gente vai destrinchar esse meu hate. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou arqueóloga, sou historiadora, aqui no meu canal a gente fala de história, de arqueologia, de universos relacionados a tudo isso. Se tu se interessa por esses assuntos, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de repente pra ficar por dentro de tudo. Se tu é fã de Percy Jackson e tá bravo comigo que já quer sair do vídeo nesse momento, eu te entendo, mas se tu quer entender um pouquinho o que eu quero dizer aqui, te convido a ficar aqui comigo e vamos destrinchar o que é civilização ocidental. Pra historiadores, pelo menos hoje em dia, essa é uma ideia, digamos assim, problemática, e se aplicada à antiguidade é uma ideia completamente anacrônica. E isso porque simplesmente a divisão entre Ocidente e Oriente é uma divisão moderna. Os antigos não usavam nessa divisão para se referir a outros povos e para se referir a outras partes do mundo, digamos assim, mas é claro que havia sim uma ideia de nós e eles, e os gregos se distinguiam sim, né, com relação a povos vizinhos, povos muitas vezes vindos do Oriente. As relações dos gregos com a Ásia, por exemplo, marcaram muito, né, a história da Grécia Antiga, com, por exemplo, as guerras contra os povos persas, ou até mesmo se a gente pensar na famosíssima Guerra de Troia, já que a Troia fica na Turquia, na região conhecida por eles como Ásia Menor. Durante a história grega houve um intenso contato, né, com esses povos vindos do Oriente, contatos esses que aparecem em evidências arqueológicas, mas evidências escritas também, e contatos esses que não foram apenas violentos e nem apenas pacíficos, mas sim ambos, né, ao mesmo tempo. Nas evidências arqueológicas, por exemplo, a gente vê que tecnologias na produção, por exemplo, de cerâmicas, por exemplo, tipos de cerâmicas específicos que são muito famosos, né, por serem produções gregas, vêm de tecnologias que surgem, né, no Oriente. Ao mesmo tempo, a gente tem sim, né, claro, guerras contra povos do Oriente, como eu já citei, guerras contra os persas, guerra contra Troia. E então, sim, é claro que os gregos, apesar de não existir assim uma unidade de Grécia Antiga, já que a Grécia Antiga eram várias cidade-estado com culturas diferentes, com uma certa heterogeneidade, eles tinham sim elementos que os uniam e que os distinguiam, né, de outros povos. Porém, a ideia de que os gregos representavam um ocidente e esses outros povos representavam o oriente é uma ideia moderna e principalmente muito datável. É no século XIX que a ideia de civilização ocidental emerge, e tem aí os gregos antigos como seu ponto de origem. O historiador e cientista político Benedict Anderson diz que a civilização ocidental é uma chamada comunidade imaginada, ou seja, uma comunidade que vem de uma tradição criada, digamos assim, não é algo, digamos, orgânico, mas sim algo inventado, e em que os indivíduos compartilham 3 coisas: a herança colonial de povoamento, ou seja, são lugares que ou praticaram o colonialismo de povoamento, né, como os estados europeus, ou que surgem a partir do colonialismo de povoamento.
povoamento, como os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá ou Austrália, por exemplo, compartilham a religião cristã e a etnia branca. Esta comunidade imaginada civilização ocidental surge em um contexto muito específico do século XIX, de fortalecimento dos Estados-nação europeus que precisavam de uma base ideológica para justificar o neocolonialismo e o imperialismo daquele período, que os possibilitaria, né, ter uma coesão e uma base ideológica, uma identidade forte, né, dizendo, por exemplo, que eles estariam levando a civilização para áreas da África, áreas da Ásia, e em um contexto que existe um forte darwinismo social e um racismo científico, ou seja, a busca de justificativas biológicas pro racismo, né, para a ideia de que pessoas de etnia branca seriam intelectualmente superiores àquelas não brancas e por isso elas têm quase que um dever moral de levar a civilização a esses outros locais, a esses outros povos, né, atrasados, menos civilizados, por meio, né, do colonialismo. Segundo Anderson, essa superioridade branca tá na base, na raiz desse pensamento de civilização ocidental, e esse pensamento, essa ideologia, né, buscou na antiguidade greco-romana as bases, né, para sua fundamentação ideológica. No século XVIII, a ideia de uma certa excepcionalidade grega e uma superioridade grega com relação a outros povos da antiguidade emerge e se enfatiza principalmente esse suposto apreço dos gregos pela liberdade e pela democracia. Tudo isso em contraste e em oposição ao despotismo dos povos persas, dos povos egípcios, dos povos semitas, etc., que são vistos, né, como bárbaros, como muitas vezes seguidores acríticos, né, de reis déspotas, de reis autoritários. Então, uma sociedade onde não havia essa liberdade, essa democracia em oposição, né, aos gregos, apesar de que sim, havia sim, né, a democracia ateniense, que era extremamente diferente da democracia que a gente tem hoje em dia. Mas enfim, né, isso serve aí como uma certa base ideológica, né, para a origem dessa civilização ocidental que os países europeus querem espelhar. Mas não só os países europeus, essa ideia também aflorece nas Américas e particularmente nos Estados Unidos. O século XIX representa um período de construção da identidade estadunidense. Os Estados Unidos, né, depois da conquista da sua liberdade ali no final do século XVIII, agora estão se consolidando, né, como uma nação e estão também em processo de expansão territorial, tomando aí territórios, né, do oeste da América do Norte, muitas vezes territórios pertencentes, né, a povos indígenas. A historiadora Rebecca Kennedy fala desse período como uma época de ouro para o imperialismo estadunidense. E segundo ela, nos Estados Unidos, o desenvolvimento dessa narrativa de civilização ocidental está intrinsecamente ligada a uma ideia chamada de excepcionalismo americano. Isso é uma ideia de que os Estados Unidos são um país completamente distinto e peculiar com relação a todos os outros países do mundo, que isso é observável desde a origem dos Estados Unidos e que, em comparação a todos os outros países do mundo, os Estados Unidos possuem um sistema de valores, de política, de moral único na história da humanidade que demonstra que eles estão destinados a um papel de liderança no mundo. Guarda essa ideia que ela vai ser bem importante. Um símbolo disso, né, é a Feira Mundial de Chicago, realizada em 1893, feita em celebração ao aniversário de 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo às Américas e que é considerada um exemplo clássico dessa ideia de excepcionalismo, dessa ideia de que os Estados Unidos têm um papel especial e o povo dos Estados Unidos também tem. Só que povo, né, não qualquer povo dos Estados Unidos, mas sim o povo branco. E também nos Estados Unidos a gente tem um uso da antiguidade grega nessa construção dessa identidade e dessa ideologia. Existe também nos Estados Unidos do século XIX uma exaltação a essa liberdade, essa democracia dos povos gregos que os distinguia dos déspotas orientais. E uma autora chamada Edith Hamilton escreveu entre os séculos XIX e XX uma série de livros, né, exaltando esses elementos da liberdade grega, da cultura grega e que os aproxima, né, então, dos Estados Unidos contemporâneo. Algo, por exemplo, que ilustra isso tudo muito bem é a construção de edifícios neoclássicos nos Estados Unidos, por exemplo, a própria Casa Branca, que é aí, né, a sede do poder político dos Estados Unidos e que é construída em modelos neoclássicos, aproximando o presente político dos Estados Unidos de democracia, de liberdade, a essa democracia, a essa liberdade grega. Ou seja, um ocidente que surge lá na Grécia Antiga, apesar da Grécia Antiga nunca ter usado a palavra ocidente para se referir a ela mesma. Mas em
Percy Jackson. Em Percy Jackson, civilização ocidental é uma ideia metafísica, uma força que se move junto com o fluxo da civilização. Citando o próprio livro, o que você chama de civilização ocidental é uma força viva, uma consciência coletiva que arde intensamente há milhares de anos. Os deuses fazem parte disso. Um fogo começou na Grécia. O coração desse fogo se mudou para Roma e os deuses também. Onde a chama era mais forte, lá estavam os deuses. Eles estão agora nos Estados Unidos. Gostem ou não, a América agora é o coração dessa chama. É a grande potência do Ocidente. E, portanto, o Olimpo está aqui. Eu crinjo muito só de ler isso. Então, o Ocidente é uma chama, né? Uma ideia, essa força metafísica que conecta, então, né, os nossos ideais, a nossa humanidade, etc, etc, etc. Em um momento, isso parece bem criativo, né? Afinal, a gente tá falando de uma série de livros voltada para o público infanto-juvenil e escrita por um autor dos Estados Unidos, portanto, o seu principal público-alvo são crianças, adolescentes, também dos Estados Unidos. Ele poderia ter escrito essa série, esses livros, de uma maneira em que o cenário, o pano de fundo estivesse mais conectado, né, com a Grécia mesmo, com a Grécia moderna, mesmo que, sei lá, os personagens fossem dos Estados Unidos, etc. Mas ele decidiu fazer este certo salto geográfico e colocar os deuses do Olimpo nos Estados Unidos. Na minha visão, isso foi um dos grandes motivos dele ter tido tanto sucesso com essa série. Afinal, a gente tem como pano de fundo, né, o acampamento meio-sangue, que parece esses acampamentos de verão que a gente vê nos filmes estadunidenses. A gente tem deuses com traços mais modernos, imersos também nessa cultura dos Estados Unidos. Cenários conhecidos como Nova York, Las Vegas, a Califórnia, o Olimpo ser localizado no Empire State Building, etc. Tudo isso gera grande identificação dos leitores para com a história. Faz com que os leitores, muitas vezes jovens, se reconheçam na história e apreciem ela um pouco mais. Talvez se a história se passasse na Grécia, sem toda essa dimensão estadunidense, essa imersão dos leitores não fosse tão profunda, talvez a história não tivesse alcançado todo esse público que ela alcançou hoje, vendendo cerca de 180 milhões de livros no mundo inteiro. Porém, a civilização ocidental está ameaçada. E a grande ameaça à civilização ocidental é o retorno dos titãs. Essas entidades pré-olímpicas que querem a destruição da civilização ocidental. Elas são lideradas por Cronos, o rei dos titãs, e o grande antagonista que é revelado no final do primeiro livro. E daí, spoilers para quem não leu o primeiro livro, não viu o filme e não viu a primeira temporada da série do Disney Plus, é Luke Castellan. Luke Castellan é um adolescente que faz parte do acampamento meio-sangue, que é filho do deus Hermes, e ele se une a Cronos, o rei dos titãs, por enxergar que a civilização ocidental está apodrecida. Por isso ele quer a destruição do Ocidente e começar tudo, né, do zero. Isso é aí, né, a grande ameaça dos livros, o grande perigo que o mundo está passando, e isso foi algo que eu estranhei demais quando eu li o primeiro livro pela primeira vez, ali nos meus 12, 13 anos de idade. Porque a questão é que eu, uma criança brasileira, não via nenhuma ameaça à civilização ocidental, nada que estaria, assim, ameaçando de transformar o meu mundo. Considerando que no universo de Percy Jackson, outros eventos políticos do nosso mundo, né, como a Segunda Guerra Mundial, conflitos entre países no geral, né, são um reflexo de conflitos que acontecem no Olimpo. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, é o reflexo na humanidade de um conflito entre Poseidon e Zeus contra Hades. Eu sei lá, eu não vi na minha realidade, tipo, o que poderia ser, né, essa ameaça, né, à civilização ocidental. Porém, isso foi o meu contexto no Brasil. Agora, o contexto de uma criança dos Estados Unidos lendo isso nos Estados Unidos do início dos anos 2000, o papo é diferente. E a gente já vai falar sobre isso. Porque toda essa ideia de luz da civilização ocidental que viaja junto com a humanidade, onde quer que esteja, né, o centro da civilização ocidental, e hoje, portanto, reside nos Estados Unidos, é muito criativa, gerou muita identificação dos leitores e não é original da mente do Rick Riordan. Essa chama que viaja junto com o progresso da civilização aparece em autores do século XIX, em ideias da chamada corrente filosófica positivista. Também aparece na própria concepção ideológica dos Estados Unidos do período e em um pensamento que a gente chama de destino manifesto, ligado a todo esse excepcionalismo americano que a gente estava falando aqui e justificando toda essa construção ideológica dos Estados Unidos.
Unidos. Mas calma que a gente vai por partes. Positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica que surge no século XIX com o pensador e filósofo Auguste Comte. E, segundo essa filosofia, o pensamento racional e o método científico eram a chave para o progresso da humanidade e que levariam a uma nova ordem social da humanidade. Século XVIII e século XIX, a gente tem que sempre pensar que representam um contexto de intenso florescimento do método científico, muitas descobertas nos diversos campos das ciências, e acaba então surgindo um certo otimismo e uma esperança para o progresso positivo da humanidade. E atenção então a essa palavrinha aqui, progresso, porque a gente tem um olhar para a história humana que coloca a história humana nessa perspectiva de progresso, nessa ideia de que a história humana é uma marcha sempre para frente, em direção a uma sociedade ideal regida pela racionalidade e pela ciência. Com base nisso surge uma visão evolucionista da história humana, em que impérios se sucedem e um representa uma versão superior do anterior e que se iniciaria então aonde? Na Grécia Antiga, é claro. O filósofo positivista Condorcet nos diz: quase não se encontraria nas repúblicas modernas e mesmo nos planos traçados pelos filósofos uma instituição que as repúblicas gregas não tenham oferecido o modelo ou dado o exemplo. De novo aqui, Grécia Antiga, em sua liberdade, em sua política, em seu apreço pela racionalidade e pelo humanismo, são colocadas então como ponto de origem e como um ponto de referência também, uma inspiração para os estados modernos. Condorcet coloca a cidade de Atenas como um modelo a ser seguido, se referindo ao fato de os cidadãos atenienses gozarem, de direitos políticos, igualdade, liberdades individuais, etc. Claro, os cidadãos atenienses, daí a gente tem que nos lembrar que não era todo mundo em Atenas que era cidadão ateniense, na verdade era poucas pessoas, mas no positivismo a Grécia é vista como tendo uma espécie de um brilho imortal, onde floresceram as ciências, onde tinha a base da democracia, onde o ser humano é colocado no centro e os deuses são um reflexo do ser humano, e é por isso que lá surgem as bases para o aprimoramento da humanidade. Essa marcha da humanidade em direção ao progresso se inicia lá na Grécia Antiga. E qual seria então o ponto final dessa marcha da humanidade? A gente falou que nos Estados Unidos do século XIX a gente tem esse excepcionalismo americano, essa ideia de que os Estados Unidos têm um destino primoroso, que é identificável lá desde o início das primeiras colônias, na independência dos Estados Unidos, etc, etc. Então, onde mais seria o ponto final desse progresso da humanidade, se não os Estados Unidos? É isso que aparece na ideia que a gente chama de destino manifesto. Destino manifesto é a base ideológica para toda essa expansão territorial, dos Estados Unidos, tomando territórios indígenas, territórios que pertenciam também, a outras colônias, outros países, etc. Está ali, nos primeiros rascunhos do imperialismo estadunidense, que já surge no século XIX, depois se consolida durante o século XX, um imperialismo que se expande, sobre o Oceano Pacífico, sobre a América Latina, sobre o Oriente Médio, mais recentemente. E ali no século XIX, ao se expandir para o Oeste por conta desse destino manifesto estadunidense, eles representavam a expansão, a marcha da civilização ocidental, levando essa civilização para esses outros povos, porque eles são o auge dessa civilização. Eles têm essa excepcionalidade, esse destino a um futuro glorioso que está ali desde os primórdios dos Estados Unidos. O historiador William Earl Weeks nos conta que são 3 os pilares desse pensamento do destino manifesto: a presunção da virtude moral única dos Estados Unidos, a afirmação de sua missão de redimir o mundo pela disseminação do governo republicano e, de forma mais geral, do modo de vida americano, a fé no destino divinamente ordenado da nação para ter sucesso nessa missão. Em 1898, a gente tem um poema chamado O Fardo do Homem Branco, que é escrito a respeito da conquista estadunidense das Filipinas. Fardo do Homem Branco, porque o homem branco, por ser moralmente superior, intelectualmente superior, e de novo aqui, com base nessas ideias de racismo científico que são muito comuns desse período, também biologicamente superior, tem então essa missão de levar a civilização para outras partes do mundo. E os Estados Unidos são os grandes herdeiros dessa missão por conta de todo esse excepcionalismo. Então a gente vê
aqui que essa ideia dos Estados Unidos como o herdeiro das virtudes morais ocidentais não vem da cabeça do Rick Riordan, mas sim da própria ideologia que está no cerne da construção desse país. E então, assim, quando os livros de Percy Jackson foram publicados, né, ali no início dos anos 2000, é claro que os Estados Unidos, né, eram considerados a grande potência do mundo. Hoje em dia, esse lugar de potência está sendo disputado, né, em um contexto geopolítico de mudança, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Mas ali nos anos 2000, eu acho que era meio que inegável que os Estados Unidos eram sim uma potência global, a potência global, né? E então, se o Rick Riordan decide colocar o centro da civilização nos Estados Unidos, é algo que muitas pessoas concordariam e talvez não tivessem grandes problemas com isso. Porém, nas entrelinhas disso tudo, existe todo esse pensamento ideológico construído em contextos muito específicos e que colocam os Estados Unidos, a civilização ocidental, em um local de superioridade com relação a outros povos. Não necessariamente o Rick Riordan escreveu isso de maneira proposital, como eu disse, talvez seja só um recurso literário, né, para gerar identificação, mas daí a gente tem algumas peculiaridades da narrativa de Percy Jackson e do contexto em que Percy Jackson foi escrito, e que é o contexto dos Estados Unidos no início dos anos 2000. Será que a gente pode falar aqui de usos políticos do passado? Opa, polemizei. Usos políticos do passado, né, o uso de narrativas vindas do passado para justificar e dar suporte a ideias políticas do presente. E bom, uma coisa que a gente raramente leva em consideração ao falar de Percy Jackson é que Percy Jackson foi escrito num contexto político muito específico e que é o contexto dos Estados Unidos no início dos anos 2000. O que estava acontecendo nos Estados Unidos no início dos anos 2000, eu pergunto para vocês. 11 de setembro de 2001, a gente tem o ataque, né, às Torres Gêmeas em Nova York e o início então dessa declarada guerra ao terror. Em 16 de setembro de 2001, o então presidente George Bush se refere a esse combate ao terrorismo como uma cruzada, o que gerou um certo desconforto internacional, já que o termo cruzada, né, relembra, né, as cruzadas medievais dos combates de cavaleiros cristãos contra povos árabes pelo controle da cidade de Jerusalém. Mas bom, a questão é, né, que nessa doutrina Bush de combate ao terrorismo, de combate a esse chamado eixo do mal, se tem essa ideia de que os princípios da liberdade e da democracia estadunidense estão ameaçados por essas forças externas. E então a gente tem uma mobilização da sociedade em diversos planos, nos planos ideológicos, político, diplomático, econômico e militar, e a invasão e ocupação de países como Afeganistão e Iraque. Tudo isso em busca de proteger a liberdade estadunidense frente a essas ameaças terroristas. Isso é todo um aparato ideológico que está sim permeando a mentalidade dos Estados Unidos no início dos anos 2000, e na minha visão é isso que está ameaçando a civilização ocidental também em Percy Jackson. Apesar da gente não ter nenhuma menção assim, né, a países do Oriente, etc. Quando eu li Percy Jackson ali nos meus 12, 13 anos e eu não entendi por que a civilização ocidental está ameaçada, o que são, né, essas forças titânicas que querem, né, a derrubada da civilização ocidental, etc. É porque eu não era uma criança estadunidense que estava crescendo nesse contexto, ouvindo o tempo inteiro essa ideologia, esses discursos que estão permeando, sim, diversos setores da sociedade estadunidense nesse período e que, intencionalmente ou não, é o que o Rick Riordan tá se referindo aqui. E, por exemplo, né, tem a passagem dos personagens de Percy Jackson pelo Gateway Arch, onde existe, né, um combate dos personagens contra a personagem da Etna e da Quimera, o embate aqui, né, das forças ocidentais contra as forças, né, que estão ameaçando essa civilização ocidental. E o que é, né, o Gateway Arch? O Gateway Arch é um monumento feito ao Destino Manifesto, um monumento à expansão dos Estados Unidos ao oeste, dedicado ao povo americano e referido muitas vezes, né, como Gateway to the West, o portal para o oeste. Ou seja, né, um monumento que simboliza todo esse direito dos Estados Unidos em se expandir, em tomar todo aquele território, a esse excepcionalismo americano, a esse destino manifesto, e é simbólico que uma batalha entre os personagens, né, acontece justamente ali. Eu não tô dizendo que o Rick Riordan é uma pessoa do mal, eu não tô dizendo que os livros são racistas, nem nada assim. Inclusive, o Rick Riordan parece ser genuinamente uma pessoa muito legal, uma pessoa muito desconstruída, pelo menos que se esforça, né, pra isso. Eu sei que os livros mais recentes, né, do universo de Percy Jackson têm personagens mais etnicamente diversos. Por exemplo, o elenco da série, né, conta com personagens negros, personagens indianos, personagens, né, de outras etnias. Só que pra mim é extremamente difícil dizer
dizer que um livro escrito nos anos 2000 com todo esse pano de fundo ideológico e que se refere aos Estados Unidos como o centro da civilização ocidental que está ameaçada, não reflita, intencionalmente ou não, toda essa ideologia. Essa ideia de civilização ocidental que vem da Grécia é uma ideia contemporânea. A Grécia Antiga, na verdade, era meio que um portal entre oeste e leste, né? E recebe muitas influências vindas do Oriente, coisas que a gente vê na arqueologia, que a gente vê em textos e que também colocam em perspectiva e nos fazem questionar se a Grécia é centro da civilização, é centro da humanidade na antiguidade. Eu acho que não. Existem outras potências, né, na antiguidade e, na verdade, falar de centros é algo muito difícil e é algo que faz com que a gente hierarquize um pouco as diversas civilizações e sociedades e culturas daquele período, mas colocar a Grécia como centro é algo muito moderno e nos Estados Unidos, algo que foi feito com intenções político-ideológicas no século XIX e nos Estados Unidos tentou legitimar uma série de processos políticos e etc. Todas essas pluralidades do mundo antigo, pluralidades que a gente encontrava também nas cidades-estado gregas, foram deixadas muitas vezes de escanteio por conta desse peso histórico nessa ideia da Grécia como berço da civilização. E a historiografia moderna, ao olhar para outras fontes e buscar outras perspectivas, tem tentado desconstruir isso. Sobre Percy Jackson, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, se o autor buscasse desconstruir um pouco essa ideia de Estados Unidos como centro, né, da civilização ocidental, principalmente com relação a todo o contexto geopolítico que a gente tem hoje em dia, em que os Estados Unidos estão sim perdendo poder, perdendo esse papel um pouco, né, de potência. A gente tem a emergência de outras potências e eu acho que seria interessante se ele tentasse brincar um pouco com essas ideias e não necessariamente colocar isso a uma ameaça à civilização ocidental de uma maneira pejorativa, porque assim, né, lendo os livros agora um pouco mais velho, eu na verdade torci pelo Luke, pelos Titãs, porque, poxa, a civilização ocidental está apodrecida, né? Como a gente falou aqui, a ideia de civilização ocidental vem desse contexto permeado por racismo, permeado por supremacia branca, de colonialismo, de justificar uma série de atrocidades contra outros povos. Isso pra mim é um indício de uma sociedade doente que precisa sim ser desconstruída. Seria interessante pra mim ver o Rick Riordan, né? Se ele é uma pessoa tão desconstruída, se ele é uma pessoa que está tentando trazer mais diversidade à sua obra, seria legal ver ele tentando trabalhar isso daqui, porque eu não faço a menor ideia e também não me interessa qual que é a perspectiva política dele, se ele é um cara completamente etnocêntrico e tal, se ele realmente acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo e é o auge da civilização, ou se ele só escreveu isso pra gerar identificação entre os leitores. Bom, a verdade é que o que eu realmente odeio de Percy Jackson é como ele fez o personagem do Dionísio. É um desrespeito sem tamanho e é uma leitura tão rasa da mitologia colocar o Dionísio, deus do vinho, como um alcoólatra bêbado, porque Dionísio era tipo um dos deuses mais legais da mitologia, que anda com as mulheres, que dá voz e liberdade às mulheres, e eu acho extremamente raso e de uma dissensibilidade assim indescritível pra mim e completamente intancável colocar esse deus como um alcoólatra só por ele ser o deus do vinho. Mas enfim, isso daí eu realmente odeio em Percy Jackson. A questão sociopolítica e tal, eu posso entender se foi só um uso narrativo, uma ferramenta e tal, apesar de eu duvidar muito que não tenha nada de político por trás, porque enfim, né, a ideologia e a política tá em tudo que a gente faz. Um beijo especial pra Thalita Feliz de Lacerda, que escreveu esse TCC aqui, no qual ela analisa todas essas narrativas ideológicas e políticas em Percy Jackson. Thalita, trabalho fenomenal, tu fez uma discussão maravilhosa mesmo e eu tô muito impressionada, parabéns pelo trabalho, somos colegas de profissão. Eu agradeço a cada um que assistiu esse vídeo, que tá muito longo e eu vou encerrar por aqui. Um beijo pros fãs de Percy Jackson, desculpa aí se eu ofendi alguém. Um beijo pros tiozãos que estão reclamando aí, brigando comigo nos comentários. A todo mundo que dropou o vídeo depois da primeira vez que eu usei o termo estadunidense. E um beijo pra todo mundo que me acompanha por aqui. Feliz 2026 pra todo mundo. Queria dizer que agora existe uma área de membros nesse canal. Eu não sei direito como funciona isso, mas existe uma área de membros. Nos próximos vídeos a gente pode conversar mais sobre isso e tal, mas se tu tiver interesse de entrar na área de membros, o link tá aqui na descrição. Toda a bibliografia também tá aqui na descrição. Um beijo e até mais!